Bem, vamos continuar a aula 5 que estávamos na aula 4. Pronomes demonstrativos, que são variáveis, né? Temos como exemplo dos variáveis esse, este, aquele, aquela, aquele, aquela, essa e esta. São aqueles flexionados em número e gênero, ou seja, são aqueles que sofrem alterações na sua forma. E citamos os exemplos. E os invariáveis são aqueles que não são flexionados, ou seja, que nunca sofrem alterações. E citamos exemplo de isto ou aquilo. Temos o caso feminino, esta, essa e aquela, estas, estas e aquelas. No masculino, este, esse e aquele, estes, esses e aqueles. Vamos ter um exemplo aqui. Tem um exemplo aqui, essa camisa. Essa camisa. E aquelas casas. Você pode continuar a frase. Este casaco. Este casaco. Lógico que tem um segmento de uma frase. Por exemplo, aqueles cartões. Aqueles cartões. No caso, algumas dicas do uso dos pronomes demonstrativos. Quando o elemento está com a pessoa que se fala ou próximo dela, utilizamos este, esta, este, esta e isto. Quer dizer, próximo da fala, o próximo de quem se fala. Próximo da fala nós vamos ter esta, estas, estes, esta ou estes, estas e isto, estas e isto. Próximo a quem se fala. Então eu posso dizer este, PC é meu. Estou dizendo este PC é meu. Estas anotações ou estas coisas são exemplos. Na segunda dica, quando o elemento está com quem se fala ou próximo desta pessoa, utilizamos esse, essa, esses, essas e isso, né? Vamos colocar aqui, está Segundo caso, está com quem se fala. No caso aqui, está com quem se fala. Esse lugar
é meu. Esse lugar é meu. Já não vai dar certo, porque esse lugar está reservado. Esse lugar está reservado por apenas R$ 469,90 à vista, ou 12 de R$ 46,90 no cartão. Passe na loja Formol. Comprando com a gente, você concorre a R$ 40 mil em prêmios. Alô, Camozinho, ótimo sábado para você. Formol, promoção melhorado em Camozinho, na rua José Maria Belo. de quem é essa bolsa que você está segurando, né? Como exemplo. Quando o elemento não está com a pessoa que se fala e nem com a pessoa com quem se fala, utilizamos aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Aquelas coisas estão jogadas. Aquelas coisas estão jogadas. Aquele prédio é alto. Aquele prédio é alto. Aquele prédio é alto. Temos algumas colocações sobre essa situação dos pronomes. Na primeira pessoa, os pronomes utilizados: este, esta, este, estas e isto. Localização do elemento, quando o elemento está com a pessoa que se fala. Isso não é meu. Exemplo. Na segunda pessoa: esse, essa, esses, essas e isso. Quando o elemento está com quem se fala. Isso não se faz, é o exemplo. Na terceira pessoa verbal, pronome utilizado: aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Quando o elemento não está com a pessoa que fala e nem com a pessoa com quem se fala. Aquilo é muito bonito. Agora nós vamos estar entrando nos pronomes de tratamento. Lembrando o estudo da gramática, o estudo das apostilas e a revisão nos vídeos, vários vídeos de português sobre vários assuntos aqui relacionados. Aqui não só o estudo do conteúdo que poderá cair em prova, mas através desse estudo uma melhor preparação para a produção dos textos. Quer dizer, a língua portuguesa é ampla, não existe essa história de dizer vai estudar só isso aqui. Não, tem que estudar de forma ampla, tem que estudar de modo ampliado, porque é exatamente o que você precisa. Então vamos ter aqui pronome de tratamento. Pronome de tratamento. Vamos estar revisando esse pronome de tratamento, mas é muito importante que se veja em gramáticas ou em apostilas.
Pronome de tratamento são termos respeitosos empregados normalmente em situações formais, mas como toda regra tem exceção, você é o único pronome de tratamento utilizado em situações informais. Vamos ter exemplos do pronome você. Você deve seguir as regras impostas pelo governo. A senhora deixou o casaco cair na rua. No caso, o pronome senhora. Vossa Santidade é muito querido, disse o sacerdote ao Papa. Vossa Majestade irá assinar os diplomas dos formandos. Então vamos ter pronome de tratamento você, que terá uma abreviação V e VV. É o único pronome de tratamento utilizado em situações informais. Senhor e senhora, tratamento formal e respeitoso usado para pessoas mais velhas. Vossa Excelência, usada para pessoas com alta autoridade, como por exemplo, Presidente da República, Senador, Deputado e Embaixador. Vossa Senhoria, empregado na correspondência e textos escritos. Vossa Majestade, VM, VV e MM, utilizado para reis e rainha. Vossa Alteza, no singular, VA no singular e VVA no plural, utilizado por príncipes, duquesas e princesas. Vossa Santidade, utilizado para o Papa. Vossa Eminência, usado para cardeais, é o VEXAV. Vossa Reverendíssima, utilizado para sacerdotes religiosos em gerais. Lembrando que o pronome de tratamento ele é bem amplo. No caso, o mais comum é o você, né? E o pronome indefinido agora. Indefinido. Pronome indefinido. Nós vamos ter empregado na terceira pessoa do discurso. O próprio nome já indica que os pronomes definidos substitui ou acompanha substantivo de maneira vaga ou imprecisa, né? Um exemplo aqui: nenhum vestido serviu. Nenhum vestido serviu. Outras viagens virão. Outras viagens virão. Alguém deve me explicar. O indefinido está bem claro que é utilizado na terceira pessoa do discurso. Pronomes indefinidos substituem ou acompanham o substantivo de maneira vaga ou imprecisa. Vamos continuar a nossa aula. Apesar das dificuldades de comunicação, cada pessoa deve escolher seu caminho. Vamos ter outro exemplo aqui. Cada pessoa escolhe. Pronome indefinido aqui no caso é cada. Os pronomes indefinidos teremos variáveis. Variáveis, observe nas gramáticas e nas apostilas. Variáveis: algum, alguma, alguns, algumas, nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas, muito, muita, muitos, muitas, pouco, pouca, poucos, pouca, todo, toda, todos, todas, outro, outra, outros, outras, certo, certa, certo, certas, vário, vária, vários, várias,
tanto, tanta, tantos, tantas, quanto, quanta, quantos, quantas, qualquer, quaisquer, qual, quais, uns, uma, uns e umas. Esses são os variáveis. Agora, os invariáveis é importante destacar porque são a minoria. Invariáveis. Os invariáveis são a minoria. Então, nós vamos ter os invariáveis quem, alguém, quem, alguém, são indefinidos, invariáveis. Quem, alguém, ninguém, tudo, nada, ninguém, tudo, nada. Outrem, algo, cada. Então, indefinido, indefinido ao mesmo tempo, invariáveis. E vamos ter agora o pronome relativo. Pronome relativo. Relativo se refere a um termo já dito anteriormente na oração, evitando sua repetição. Esse termo pode ser palavras variáveis ou invariáveis, substantivo, adjetivo, pronome ou advérbio. Termos sobre os quais falamos são bastante complexos. Então vamos ter os quais falamos. Os quais falamos é o pronome relativo. É onde vamos entrar na palavra cuja e cujo. A planta cuja raiz é grande. Então vamos entrar no exemplo de cujo e cuja. Como no pronome relativo, evitando sua repetição. O termo pode ser palavras variáveis, invariáveis, substantivo, adjetivo, pronome ou mesmo advérbio. A colocação do advérbio. Na palavra cuja aparece entre dois substantivos plantas e raiz e faz referência àquele dito anteriormente plantas. O local onde nasceu. O local onde nasceu. O local onde nasceu. O pronome relativo onde se refere ao local, o local onde nasceu. Férias que sonhava. Férias que sonhava. Férias que sonhava. Faz referência ao substantivo férias, portanto que, pronome relativo em relação à palavra férias, que é o substantivo férias. Os variáveis. Variáveis são o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos e quantas. No caso aqui nós vamos estar colocando os invariáveis.
relativos invariáveis. Relativos invariáveis. Pronomes relativos invariáveis vão estar quem, que, onde. Quem, que e onde. Sabemos que o conteúdo do português ele é bem amplo, mas fica bem definido para a gente como é que devemos fazer. Agora vamos ter o pronome interrogativo. Pronome interrogativo. Este parece bem mais compreensível do que os outros pronomes. No pronome interrogativo, são palavras variáveis e invariáveis para formular perguntas diretas e indiretas. Talvez seja um dos pronomes mais fáceis de se compreender. Vamos a alguns exemplos aqui do pronome interrogativo. Quanto custa o bilhete? Quanto custa o bilhete? Oração interrogativa direta. Oração interrogativa direta. Então, oração interrogativa direta. A gente já sabe que fala de informe quanto custa. Informe quanto custa. Informe quanto custa. Oração interrogativa indireta. Por quê? Informe quanto custa. Não se sabe. Quem estava com Maria? Quem estava com Maria? Oração interrogativa direta. Eu queria saber. Eu queria saber o que houve. No caso do que aqui seria oração interrogativa indireta. Não dá para saber ao certo o que, né? Não dá para saber ao certo o que. Vamos continuar. Já passamos pela nossa propaganda, né, que foi exatamente naquela hora. Agora vamos continuar nossa aula até completarmos os 40 minutos da aula.
Nos pronomes interrogativos temos os variáveis qual, quais, quanto, quantos, quanta e quantas. Os invariáveis quem e que. Invariáveis quem e que. Invariáveis são exatamente quem e que. Então, vamos terminando essa parte do pronome. E vamos continuar falando sobre algumas palavras utilizadas na língua portuguesa. Algumas palavras que poderemos encontrar no dia a dia no processo de formação das palavras. Palavras formadas pelo processo de composição por justaposição, onde juntam dois ou mais radicais sem que ocorram alterações fonéticas. Vamos estar colocando aqui alguns exemplos para a compreensão da formação das palavras. Palavra escolarização, explicação da formação de palavras. Explicação da formação de palavras. Vamos estar vendo algumas palavras e como são formadas. Escolarização. A palavra escolarização, formado pela derivação sufixal, onde foram acrescentados sufixos à palavra primitiva escola. Escola, então é a derivação sufixal. Derivação sufixal. Quem já viu nas aulas anteriores vai entender muito bem a palavra primitiva escola mais isação. Lembrando que o E é uma consoante que facilita esse processo de derivação. Outro exemplo de palavra, a palavra desigualdade. Desigualdade. É um caso, alguém poderia achar que é um caso de parassintética, mas não é. Na verdade, a desigualdade não é um caso de parassintética. Derivação prefixal e sufixal. Não é um caso de parassintética, nem é parassíntese. Mas é importante entender que a palavra desigualdade ela é formada pelo processo de derivação prefixal e sufixal. Porque foi acrescentado o prefixo des, né? Prefixo des e a palavra dade, da igualdade, a palavra primativa. A palavra primitiva igual teve o acréscimo do prefixo des e do sufixo dade. Então ficou desigualdade, mais uma palavra que poderemos analisar
nos exercícios do dia a dia. Portanto, não é para síntese, não é para sintética, mas sim uma derivação prefixal e sufixal. Algumas palavras que vamos analisando para que sejam resolvidas através dos exercícios. Outra palavra que vamos estar analisando, a palavra abençoar. A palavra abençoar é formada pelo processo de derivação parasintética, porque for acrescentado de forma simultânea o prefixo a na palavra bênção. Então vamos ter o prefixo a e a palavra primitiva bênção. Então vamos ter abençoar. Vou prestar atenção nessa porque é parasintética. Quem estudou na aula passada vai dizer derivação parasintética. Outro exemplo típico de derivação na palavra. Vamos analisar outras palavras como girassol, girassol, palavra formada pelo processo de composição por justaposição, porque ocorreu a junção do verbo girar com o substantivo sol. Então, girassol, palavra formada pelo processo de composição por justaposição, porque ocorreu a junção da palavra girar, do verbo girar, né? Verbo girar, o verbo girar com o substantivo sol. Então, composição por justaposição. Sempre relembrando as regras da língua portuguesa. Vamos ter a palavra vai e vem, que é outro caso também, né? Vai e vem. Vai e vem, que também é um caso. Não ocorre alteração da palavra. Então, vai, palavra vai e vem. Portanto, são verbos. E é mais um caso de composição por justaposição. Também vamos ter algum exemplo de mais alguma palavra. A palavra composição por aglutinação. Embora, composição por aglutinação. Vamos descobrir o que significa a palavra embora. Embora, composição por aglutinação, nós vamos ter a junção de em boa hora. Em
mais boa, mais hora, em boa hora. A junção em boa hora. Vamos ter também a palavra composição por justa posição, a palavra mal me quer, mal mais me mais me quer, mal me quer. Nessa aqui é justa posição. Justa posição. Vamos ter bem, embora tenhamos alguns percalços, vamos continuar. A palavra fidalgo, palavra fidalgo, que é composição por aglutinação. Composição por aglutinação, onde vamos ter alteração fonética nas palavras. Então vamos ter filho, mais de, mais algo. Então, composição por aglutinação, filho, mais de e mais algo. Vamos ter um exemplo aqui de palavra que tenha o mesmo radical. Palavra que tenha o mesmo radical. Vamos estar citando aqui o exemplo de palavras que tenham o mesmo radical. Doméstica, domicílio, domesticar. Essa palavra tem o mesmo radical, para que você relembre o que é o radical nas palavras. Lembrando que essas aulas, além da inscrição, o tempo de adesão do aluno é muito importante na aula. Tempo de adesão muito importante. Vamos estar vendo vamos estar finalizando essa aula. Esperamos contar com outras aulas e outros vídeos, contando com a participação de mais pessoas. As nossas aulas serão em média mais de 20 aulas. Serão mais de 20 aulas. Vamos estar preparando material da língua portuguesa de modo bem objetivo, de modo que
não percamos muito tempo e que ganhemos com isso. Precisamos que você comente o que é que você quer ver mais aqui nas aulas, além do roteiro que estamos seguindo, que é o roteiro próprio para todos os concursos no nosso país. Esses são os principais roteiros da língua portuguesa. Sabemos que hoje o sistema moderno resume bastante a preparação para o concurso público, mas o ensino da língua portuguesa ele é bem amplo e deve continuar com as próximas aulas, inclusive com a resolução de exercícios e a explicação de como foi resolvido o exercício, para que na prática se tenha o êxito necessário. Espero que tenham aproveitado bem o vídeo, anotado algumas dúvidas, algumas coisas que aprenderam, algumas coisas que se lembraram. Anotem, é importante ter gramática, é importante ter apostila, é importante ter caderno, é importante ver esse vídeo e outros vídeos. O que trazemos nesse vídeo é que vamos seguindo o roteiro até chegarmos na parte mais importante no fechamento da matéria de português. Quer dizer, vamos chegar no final nas concordâncias. Então até o nosso próximo vídeo.